Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa unidade número 2 da disciplina de Vigilância em Saúde. Nessa unidade, nós vamos trabalhar a questão dos recursos. Muito se ouve falar, muitos gestores falam que não tem recurso, falta orçamento. A gente escuta muito falar essa questão do subfinanciamento da saúde. Como nós vimos na unidade 1, a diretriz da Vigilância à Saúde, ela exige que as vigilâncias trabalhem entre elas e delas trabalhem com os demais níveis de assistência. Mas aí o gestor pergunta, mas e quem paga essa conta de toda essa estruturação desse sistema de vigilância? Bom, a portaria que nós trabalhamos, a 3278, que define as diretrizes do Sistema Nacional de Saúde, ela também tem um capítulo específico para tratar sobre o financiamento dessas ações. Então, só vamos recordar um pouquinho a questão da composição dos blocos de financiamento da saúde. Então, quais blocos nós temos? Nós temos o bloco de vigilância em saúde, temos o bloco de média e alta complexidade, hospitalar e ambulatorial, teto MAC, que nós chamamos, temos o bloco de investimento, o bloco de gestão do SUS, bloco de assistência farmacêutica e o bloco de atenção básica. Mas é onde que eu encontro esses blocos? Para vocês testarem, vocês podem entrar no site do Fundo Nacional da Saúde e fazer uma consulta sobre o município de vocês. É legal vocês consultarem o ano anterior, 2013, para vocês verem todo o repasse que aconteceu dentro desse bloco. Então, vocês entrem lá no www.fns.saude.gov.br. Do lado esquerdo da tela vai ter um campo de consulta, vocês podem colocar ali o nome do município de vocês e o ano, e aí vai detalhar por bloco. Se vocês puderem, cliquem também no bloco de Vigilância e Saúde, para que você veja o detalhamento do que é composto esse bloco, quais os recursos que são transferidos. Então, voltando, a portaria 1378, ela traz que o bloco de Vigilância à Saúde, ele será composto de dois componentes. O componente de Vigilância à Saúde e o componente de Vigilância Sanitária. Cada um desses componentes tem o teto fixo e o teto variável. Então, por exemplo, o componente de Vigilância em Saúde, ele tem o teto fixo de Vigilância em Saúde e o teto variável de Vigilância à Saúde. E o que compõe esse bloco? O que compõe esse recurso? Bom, o teto fixo, ele é calculado por um valor per capita, ou seja, é calculado um valor por habitante, ano, de acordo com as atualizações do IBGE. Então, é estipulado, a portaria 1378, ela define, se eu não me engano, R$ 2,37 por habitante aqui para o estado do Paraná. Além de ser por habitante, essa portaria também diz os extratos que têm que ser feitos dos estados do Brasil. Então, por exemplo, os estados que têm mais dificuldade da operacionalização das vigilâncias são estados que recebem mais. Por exemplo, o estado do Amapá, o estado do Amazonas, o estado do Pará. Esses são considerados o extrato 1. O extrato 2 são aqueles estados em que as ações elas não têm uma dificuldade muito relevante, mas também não são facilmente realizadas pela vigilância. Então, por exemplo, o estado do Ceará, o estado da Bahia, compõem o extrato 2 do repasse de recurso. E o extrato 3 são aqueles estados em que se considera uma maior facilidade da operacionalização das ações da vigilância. Então, por exemplo, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, Santa Catarina. Então, além desse valor per capita, nós temos que considerar também o extrato em que o meu município se encontra. Então, aqui no Paraná, nós somos o extrato 3, dessa ordenação de extratos de acordo com a dificuldade da operacionalização. Então, essa parte fixa compõe esse valor per capita. A parte variável da vigilância em saúde, ela é composta de ações, de programas que o município pactua com o governo federal ou com o estado. Por exemplo, a pactuação de um serviço de DST/AIDS no meu município. Claro que primeiro eu tenho que saber se eu consigo me enquadrar dentro da portaria que define os critérios para que se estabeleça um serviço de DST/AIDS no município. Então, partindo desse critério, eu consigo colocar um serviço de DST/AIDS no município. Então, a gente tem que lembrar
que toda implantação de serviço novo tem que passar por todos os trâmites do sistema, né? Quais são esses trâmites? Primeiro, aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Depois disso, vai para a Comissão Intergestores Regional, a CIR. Aqui no Paraná, a gente chama de CIB Regional, né? Uma variação de localidade. E após a aprovação na CIB regional, vai para a CIB estadual, né? Comissão Intergestores Bipartite, onde é pactuado no Estado a implantação do novo serviço. Então, após isso, é encaminhado para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde ele faz portarias específicas habilitando o serviço. Então, após habilitados os serviços, esse dinheiro desses serviços novos habilitados, eles compõem o bloco do teto variável da vigilância em saúde. Então, a questão do componente de vigilância sanitária, ele também possui o teto fixo e o teto variável. O teto fixo calculado da mesma forma, tá? Valor per capita habitante ano. E o teto variável, ele também compõe de recursos que são destinados para ações estratégicas da vigilância sanitária. Então, de acordo com portarias que são lançadas, que o município ele se enquadra, ele faz o mesmo trâmite de processo e aí o recurso destinado a realmente a implantação da vigilância sanitária, a descentralização das ações e operacionalização da própria vigilância sanitária, eles passam a entrar, a compor esse bloco do teto variável da vigilância sanitária. Antes, nós ouvíamos muito falar na questão do piso estruturante e do piso estratégico da vigilância. Até quando vocês forem consultar o site do fundo, vocês podem até encontrar ainda essa variação. Porém, agora, com essa nova portaria, não existe mais esse teto estruturante e teto estratégico. Esses dois, eles fazem parte do teto fixo da vigilância sanitária, tá? É uma outra alteração da portaria. E quais são os condicionantes para a utilização desses recursos? Bom, os condicionantes, eles são iguais ao condicionante da utilização dos recursos dos outros blocos. Primeiro, a gente tem que saber que tudo que a gente vai fazendo dentro das ações de saúde, elas têm que estar contidas dentro do Plano Municipal de Saúde. Depois desse Plano Municipal de Saúde, a gente faz a Programação Anual de Saúde, que são as ações que serão executadas no decorrer do ano. E, posteriormente, a gente tem que comprovar a execução dessas ações através do relatório anual de gestão. Então, as ações de vigilância, elas seguem a mesma forma, né? As ações têm que estar contidas nesses instrumentos de gestão para a utilização do recurso. É importante a gente lembrar que a manutenção dos repasses dos recursos, eles seguem alguns condicionantes. Por exemplo, o componente de vigilância em saúde, para que o recurso seja repassado mensalmente, como diz a portaria, deve ser alimentados os bancos SIM, SINASC, SINAM, né, que são os bancos que trabalham geralmente a vigilância epidemiológica. Então, se a alimentação regular desses recursos a alimentação regular desses bancos faz também que ocorra a alimentação regular dos recursos dentro do bloco de vigilância em saúde. Dos condicionantes para a manutenção dos recursos da vigilância sanitária é que a produtividade das equipes de vigilância elas sejam informadas no SIA-SUS, né, que é o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS. Pode acontecer de parar o repasse de dinheiro? Pode. Então, quando ocorre o bloqueio de recurso, significa que a gente deixou de cumprir algum dos condicionantes. Ou seja, eu não alimentei os bancos de dados nem da vigilância sanitária e nem a reprodução das informações no SIA-SUS. Então, depende muito do tempo que eu estou sem o meu repasse. Pode ter municípios que têm o repasse bloqueado por anos. E tem municípios que param por 2 meses, depende muito do que eu deixei de fazer. E eu posso voltar a receber esse dinheiro? Pode sim. Como? Se faz pouco tempo que meu recurso está bloqueado, se eu voltar a alimentar os meus bancos, o recurso volta a entrar na conta. Agora, quando existe um espaço de tempo muito grande entre hoje e o tempo que foi bloqueado esse recurso,
nós temos que fazer uma programação de como a gente vai gastar esse dinheiro, pensando na estruturação das vigilâncias, encaminhar para os órgãos competentes e aí após a validação disso, o recurso volta a ser transferido. Então depende muito de cada caso, né, de quanto tempo faz que o meu recurso está bloqueado e o porquê que ele foi bloqueado, ou seja, a razão do porquê que eu não recebo mais recurso dentro do componente de vigilância em saúde. Bom, eu espero que com essa videoaula 2 vocês tenham compreendido como é a questão da transferência de recurso para as ações da vigilância, tanto a vigilância sanitária quanto a vigilância epidemiológica, ambiental, de saúde do trabalhador e a promoção da saúde. E com isso vocês já possam fazer a atividade número 2 da nossa unidade, que vai tratar sobre a questão dos recursos. Então eu espero que vocês leiam o e-book, leiam as atividades, as leituras complementares, tirem as dúvidas no fórum e eu espero vocês na próxima videoaula. Boa leitura a todos e bons estudos!